Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar aqui ao Centro Espírita Amor à Verdade, esse local que temos um profundo afeto, temos dá para se dizer, uma grande alegria habitando o nosso coração, o nosso espírito ao retornar aqui, virtualmente que seja, quem sabe em um momento próximo estaremos no presencial, mas estar em contato com essa casa espírita tão querida, com os amigos que já moram, né, no meu repertório existencial há tanto tempo, é uma alegria de fato muito grande. Não há como me expressar de outra forma. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou Felipe Campos. Hoje estou como voluntário no Centro Espírita Leon Denis, aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Anteriormente fui do Amor à Verdade, aí em Santa Cruz, e logo que me mudei para o Rio Grande do Sul, comecei a frequentar essa casa na qual venho desenvolvendo ao longo do tempo que aqui moro as atividades doutrinárias ligadas à evangelização, à juventude, às exposições doutrinárias e, como todo trabalhador voluntário espírita, as tarefas de necessidade que tenhamos condições de desenvolver e, sobretudo, que tenhamos a possibilidade de nos melhorar, de estudarmos e nos colocarmos ao trabalho necessário a cada momento. E então veio o convite para, em dezembro, vir aqui, nesse nosso espaço, que ao longo desse ano foi se aproximando tanto. A pandemia veio nos trazer essa possibilidade de estreitar não somente os laços afetivos, mas os laços tecnológicos e fazermos com que essa distância pudesse realmente se estreitar. Isso realmente foi algo muito positivo. É algo que nos tem trazido uma possibilidade muito grandiosa. Então, ao longo desse tempo, nós já estamos fazendo essa interação entre casas espíritas, entre Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, entre outros estados também. E especificamente, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro têm promovido esses encontros, dá para se dizer, fraternos, onde nós vamos estudando em conjunto, trocando ideias, mas, sobretudo, trazendo, a partir do Evangelho do Cristo, os nossos centros de discussão, de aprimoramento e de crescimento também. E então, já trazer algum tema no dezembro, que é o mês em que comemoramos o Natal, já é algo muito especial. E essa roda de conversa, essa exposição doutrinária que fomos convidados acerca do tema Jesus e a Boa Nova, Jesus e o amigo de sempre, ela já nos traz a possibilidade de muitos caminhos a serem seguidos em relação ao nosso diálogo, em relação à nossa fala, pelas inúmeras abordagens que o Cristo trouxe em cima da sua própria vivência e que nos faz refletir e repensar a nossa própria existência. Então, já para iniciar, eu quero mostrar para vocês quais foram as literaturas que eu me baseei para conversarmos hoje. E a primeira delas foi esse livro aqui, Jesus no Lar. Um livro muito bom, fácil de ler, ele tem capítulos pequenos, vamos dizer assim, metricamente falando, em termos de estrutura, mas é um livro de uma profundidade, porque ele consegue trazer em uma linguagem simples e em capítulos diminutos na sua estrutura, mas de conteúdos muito vastos, lições para dia a dia. Lições que podemos dizer que ocorrem no nosso âmbito doméstico, no nosso cotidiano. E trazendo aquela atmosfera do olhar de Jesus, onde nós temos a doçura com a objetividade, aquele que não deixava de falar o que precisava falar, sem, no entanto, ferir alguém. Então, Jesus no Lar é um livro que vale a pena termos para leitura, para estudo, para fazer um carinho na alma quando estivermos doloridos. É um livro realmente fabuloso. Obviamente, não teria como não trazer para a leitura o Livro dos Espíritos, especificamente a pergunta 625 com os seus desdobramentos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E poderiam perguntar, qual o capítulo, Felipe? Bom, poderíamos dizer que o capítulo 5, o Cristo Consolador, é o ponto de partida. Mas repensar Jesus, trazer para nós, é dizer que é o Evangelho inteiro. E também, embora não falando de Jesus especificamente, mas trabalhando a sua essência, porque Jesus é trabalhar um processo pedagógico de renovação a partir do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Também temos aqui do livro Coragem, Chico Xavier, bem velhinho esse aqui, onde vários espíritos assinam diversas mensagens.
E como pensar Jesus? Como pensar Jesus e a Boa Nova? Como pensarmos Jesus como esse indivíduo atual, como esse indivíduo que pode se aproximar de nós? E como nós espíritas estamos nos aproximando e nos apropriando desse conceito, trazendo essa figura que para nós é bastante conhecida. É muito difícil hoje chegarmos no nosso meio. Eu chego a dizer que é impossível perguntarmos assim, quem é Jesus? Minimamente nós vamos ouvir frases: Jesus é nosso irmão, Jesus é um espírito evoluidíssimo, Jesus foi um espírito que veio à Terra a fim de nos ensinar. Ou seja, independente da profundidade do conhecimento, seja o conhecimento histórico, conhecimento religioso, doutrinário, filosófico, independente de qual seja, a maior parte de nós já faz uma ideia de quem seja Jesus. Principalmente se voltando àquela característica desse espírito de altíssima evolução, o maior grau de evolução conhecido por nós, classificado como incomparável por Joana de Ângeles, mas que de uma forma geral ele precisa chegar cada vez mais perto de nós. E talvez eu refaça agora a minha frase: nós precisamos chegar cada vez mais perto dele para que tenhamos esse entendimento, fazendo a migração do campo teórico para o nosso campo prático. E talvez aí esteja a nossa grande condição de caminhada, esteja a nossa possibilidade de enxergar os nossos dias de maneira a trabalhar em nós o nosso melhor potencial, partindo exatamente de um exemplo e de um roteiro trazido já pelo Mestre Jesus, e em dezembro, já pensando nesse período natalino, como essas ideias elas ficam mais próximas de nós, como se fala, né, em torno desse tema, e a amorosidade no entorno dele realmente nos motiva bastante. E Jesus ele trazia dentro do seu, seja do seu verbo, da sua prática, dos seus ensinamentos, algo muito interessante. Por não ser somente um legislador, ou seja, ele não somente discursava. Ele não era aquele que ia para o monte, falava meia dúzia de palavras ou sermões e simplesmente acabava o seu verbo, acabava lá o seu apostolado. Não. Jesus era, na verdade, um verbo e uma prática constante. Não se conseguia cessar um e outro. Ou seja, não existia uma interrupção entre o que ele falava e o que ele fazia, porque ele já era a constância. Ele já era o trabalho bem executado, a prática efetiva em cada dia da nossa existência. O que seria pensar isso? Bom, eu acabo de ler um livro, vamos dar o exemplo aqui, o Coragem, e fiquei muito envolvido com aquilo que li. E essa etapa do envolvimento é muito importante, porque no momento em que eu me envolvo, eu estou me contagiando de alguma forma com aquilo. Aquela verdade, aquela ideia, aquela opinião vai se aproximando pouco a pouco e aquilo de alguma maneira desperta em mim algo bom. Se eu faço daquele aprendizado o meu repertório teórico, é algo bom. A exemplo do capítulo 15 que lemos, para renovarmos. Olha que coisa boa. Renovação, dá para se dizer, um dos centros de apoio pedagógico que o Cristo nos trazia, que é a renovação do indivíduo. No momento em que eu estou envolvido com o tema, eu começo a estabelecer um movimento interno, onde aquele envolvimento, encontrando sentido em mim, encontrando um solo para multiplicar, ele começa a se ligar a uma outra etapa, que é a etapa do comprometimento. Nesse comprometimento, eu vou desenvolvendo passo a passo processos de disciplina, processos de pensamento, processos de, na verdade, de um autoconhecimento que já não me faz perceber a minha trajetória da mesma maneira. Ela já consegue notar o quê? Que aquilo tudo que eu trago em mim está em um processo de crescimento, de renovação, mas ainda sou habitado por características que são ainda, vamos dizer assim, os projetos em desenvolvimento. Significando dizer que, no processo de autoconhecimento, para eu buscar essa renovação, eu vou me deparar com aquilo que eu já tenho pronto ou em preparo, mas vou me deparar também com aquele indivíduo ainda mais arcaico, não no sentido da ideia, mas no sentido dos valores.
E então, é exatamente nesse momento em que a minha teoria ela vai precisar conversar com o meu repertório interior, enxergar, isentando julgamentos, condenações, algemas frente àquilo que eu encontro, mas promovendo uma aproximação saudável. Porque essa renovação, e aí é que entra o comprometimento, ela só vai se dar no momento em que eu estiver trabalhando a liberdade interna de poder me enxergar sem as culpas, sem os pesos, e conseguindo, em cima desse repertório enxergado, me aproximar cada vez mais do indivíduo que eu sou. Ou seja, eu não vou entrar em um confronto, mas em um reconhecimento, e na medida em que eu faço isso, eu consigo estabelecer um processo de caminhada muito mais saudável e tranquilo. Isso significa sem dificuldades? Obviamente que não. E é muito interessante que nessa página, ela é assinada por André Luiz, ela diz logo no primeiro parágrafo: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Aqui não significa que André Luiz nos trouxe, em cima dessa proposta de renovação, já trazida pelo Cristo, quando ele nos traz a ideia de levante, não repita seu erro e siga. Ele vem dizendo para a gente, as circunstâncias, os meios, os caminhos, os problemas, eles podem surgir. Não devemos cultuar o problema no sentido, ai, que bom que veio uma dor. Eu ainda não conheço nenhum indivíduo, nenhum ser humano que consiga pautar sua existência nesse sentido. Até mesmo porque a nossa busca é a da felicidade, é a da harmonia, é a da renovação. Mas, por outro lado, quando eu busco essa renovação em cima do que o Evangelho do Cristo me traz como proposta, eu já busco, e veja que a busca ela é processo, ressignificar aquilo que na minha existência chega como inevitável. E se então a renovação ela vem como uma condição e o Cristo Consolador, como já diz o próprio Evangelho, vem para nós como essa proposta existencial, como fazer isso? E então vem uma série para a gente, dá para se dizer assim, de dicas e de passo a passo, e André Luiz ele vem com essa objetividade também, muito característica dos seus textos, principalmente das páginas, onde ele diz o seguinte: ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, enfrente as consequências naturais, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Ou seja, o que nós estamos fazendo ao longo do nosso ano? O que nós estamos plantando e colhendo? Nem sempre os nossos plantios, sejam aqueles que nós conseguimos perceber ou aqueles que vêm a partir das nossas tendências, vislumbrando aquilo que plantamos no passado, eles nos promovem as melhores colheitas. No entanto, as consequências disso elas precisam ser trabalhadas para que a naturalidade, que ela vem como aquele suspiro, vamos dizer, da própria lei natural que o Livro dos Espíritos nos traz, nos faça viver e conviver com tudo aquilo que está à nossa volta, injetando o ânimo, a esperança e a fé na vida futura, de tudo trabalhar, de tudo fazer e de tudo buscar para o melhor. Ou seja, aqui já está implícito que nós não devemos entrar em uma sistemática de comodismo ou de passividade perante a existência, mas de um trabalho constante com uma metodologia um tanto quanto ativa, proativa e assertiva para fazer o quê? Encontrar, através da minha fé viva, a maneira exata de ultrapassar a montanha. Entendendo que muitas das vezes o ultrapassar a montanha é entendê-la da maneira como ela se apresenta. Com os nossos inesgotáveis recursos que a espiritualidade já nos traz e que o Evangelho do Cristo hoje dá para se dizer como esse modelo maior com sua boa nova, é capaz de nos trazer não o sentido da validação do sofrimento. Eu acho muito importante nós espíritas não fazermos isso no sentido, não, estou sofrendo. Isso vai ser muito importante para o meu crescimento, como se fosse numa espécie de adoração ao sofrimento. E isso, na verdade, não é o caminho. O entendimento da dor, essa sim, vem para nós como algo, principalmente naqueles casos em que trabalhamos exatamente a mesma como inevitável, ela vem como esse professorado. Isso vem com uma limitação, uma dificuldade, uma caminhada qualquer, onde um obstáculo se apresente, e vem para nós através do que desenvolvemos como inteligência
e o que desenvolvemos como valores, encontrar o meio exato, o meio que nos pareça mais acertado para, com coerência, com harmonia, para, em consonância com essas leis universais, estarmos caminhando de uma forma, aí voltamos lá na nossa questão, de uma forma a executar uma vida em que eu não seja somente um verbo, ou uma quantidade de teorias extremamente proveitosas e boas, no entanto, que elas não conseguem convergir para encontrar na minha prática o resultado daquilo que eu preciso fazer. Então Jesus, ele vem de fato nos trazendo essa ideia de injetar o ânimo, a esperança e a coragem, juntamente com aspectos da paciência e da resignação. E olha só que eu já trouxe aqui várias palavras para nós nesse dezembro, para que tenhamos a possibilidade, então, de caminhar, mesmo em períodos difíceis, como muitas das vezes estamos caminhando. E eu chego aqui a pensar, isso não falando para os amigos do Amor à Verdade, como eu falaria aqui para o Leon Denis, como para toda a nossa humanidade. Pensemos nós, quais os conflitos que hoje estão me habitando individualmente? Que conflitos estão hoje no entorno da minha família, ali no seio familiar? Doenças físicas, dores morais, dificuldades financeiras, despedidas de seres amados, medos que podem surgir, dificuldades no trabalho, a casa espírita com as suas questões administrativas, as suas questões doutrinárias. A nossa vida, ela está em movimento constante. Se assim não fosse, algo errado estaria acontecendo, já que em um planeta de provas e expiações que está em evolução constante, nós estamos revolvendo, como se estivéssemos revolvendo as águas dentro do nosso próprio espírito, ou seja, nós estamos mexendo em tudo aquilo que se pode pensar em nós. Como nós estamos também revolvendo dentro do espaço coletivo, e o espaço coletivo nós podemos dizer familiar, no trabalho, na instituição religiosa, na obra assistencial, ou seja, nós vivemos individualmente, ou seja, é aquilo que se passa conosco, mas habitamos os diversos espaços. Espaços esses compartilhados por pessoas. Opa, vamos agora. Compartilhados por espíritos. Olha, já ganhou uma outra proporção. Compartilhado por irmãos. E então, embora mesmo esse conceito, pessoas, espíritos, irmãos, são todos a mesma coisa, vamos dizer assim, nós estamos aprendendo a olhar o outro. Nós estamos aprendendo nessa caminhada da convivência a enxergar que todos nós estamos caminhando nessa mesma estrada. Temos as nossas diferenças por conta das nossas bagagens, temos as nossas diferenças por conta do nosso empenho e a maneira de enxergar a própria vida, mas somos todos únicos, no sentido que passamos por experiências que vão ser aproveitadas, nos aprimorar pouco a pouco, na medida em que eu trago essa experiência para mim e faço dela um aprendizado. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Será que isso é para a gente? Será que nós já não nos decepcionamos em algumas vezes com algumas pessoas? Aí eu vou abrir agora um parênteses aqui só para levantar essa questão. E conosco mesmo? Será que nós já não nos decepcionamos conosco mesmo? Porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmo. Ou seja, a decepção, na verdade, ela é muito ligada a uma expectativa, quando ela principalmente está voltada ao outro, ela vem para nós como aquilo que se frustrou. E a frustração faz parte do processo, principalmente quando estamos colocando expectativas alheias àquilo que podemos fazer. Se sobre nós as expectativas, às vezes, elas se frustram, imagina sobre o outro. E o quão pesado isso seria. Aí pensamos, e o que Jesus falaria sobre isso? Em nenhum momento Jesus passa para a gente expectativas sobre qualquer indivíduo. Ele tinha sobre os indivíduos a esperança. Ele tinha, através da sua boa nova, a injeção nesse indivíduo daquele ânimo, daquela força, daquela vitalidade que ele poderia ter, mas ele entendendo a sua própria fragilidade, a fragilidade daquele espírito que ali à volta estava lutando com seus próprios desafios. E nesse sentido,
através da página assinada por André Luiz, mas que conversa muito bem com isso, nos traz a seguinte questão: reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Veja, aqui poderíamos abrir uma outra questão. Reflitamos antes de falar. Vamos até colocar uma outra questão. Antes de postar. Reflitamos antes de colocarmos a nossa energia em um trabalho, em uma fala, em uma ação. Muitas das vezes, no destempero de uma emoção que não foi trabalhada, que não foi pensada, que ela simplesmente veio, saem os piores e-mails, os piores emojis, é briga no grupo da família, é uma ação desgovernada, descontrolada, isso no trânsito, na casa e na mesa do café da manhã. E numa reunião de casa espírita, em uma reunião online. A reflexão é o processo da calma. É onde nós vamos atingindo, através do refletir, o serenar, o parar, o respirar. Às vezes não paramos para respirar e pensar em algo. É como a água da paz que o Chico Xavier já nos trouxe como lição. Vamos encher a boca de água. Quando aquela vontade, aquele rompante passar, a gente bebe água e está tudo ok. E aqui vem uma frase, na verdade, um parágrafo, que ele é perfeito. Ele diz assim para nós: não exija perfeição nos outros, e nem mesmo de você. Gente, olha que presente isso aqui. Não exija a perfeição dos outros, nem mesmo de você. Ou seja, primeiro de tudo, como nós poderíamos exigir qualquer coisa de alguém? Veja que aqui, né, amigos, nós estamos falando, né, dentro da nossa condição de trabalho, seja o trabalho voluntário na casa espírita, no nosso trabalho da vida material, das nossas atividades em casa. Não significa nada exigir no sentido, nós precisamos nos compromissar com os outros para que as coisas funcionem. Ou seja, eu preciso desempenhar uma função para que a função de uma outra pessoa funcione, para que uma empresa, uma casa espírita, um lar possa funcionar. Quando diz que não exige a perfeição, é não exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Aqui nós trabalhamos com uma proporcionalidade, nós trabalhamos exatamente com um equilíbrio, uma harmonia, não querendo que o outro seja perfeito. E é tão bonita a frase, o parágrafo, que ele nos diz: nem mesmo de você. Ou seja, às vezes nós estamos trabalhando em um processo de viciação, de um perfeccionismo tão exagerado, que no momento em que erramos ou não cumprimos a meta ou não damos conta daquele recado, nos frustramos a tal ponto que podemos até nos deprimir. Porque tivemos uma visão, e aí entra a tal da expectativa tão grande sobre nós mesmos, que talvez naquele pano de fundo, tá ali, ó, tentando se disfarçar de alguma outra coisa, um orgulho, uma vaidade, tipo, eu tenho que dar conta, eu vou fazer, vai ser irretocável, eu vou fazer isso. Ou até achando que podemos fazer melhor do que alguém. Vejam que aqui eu também não quero dizer que temos que inibir as nossas qualidades, os nossos talentos e a autoconsciência daquilo que podemos fazer bem e executar. A questão é não nos aprisionarmos em aspectos perfeccionistas, exigindo de nós uma perfeição que não temos. E mesmo quando evoluirmos, a nossa perfeição vai ser relativa, porque nós somos absolutos como Deus. Então veja que isso aqui é um treinamento. Mas existe uma vírgula nesse parágrafo que é perfeita. Vejam bem, recomeço ele. Não exige a perfeição nos outros e nem mesmo em você. Mas procure melhorar-se quanto possível. E então aqui conversa diretamente com o que o Cristo Consolador nos traz. Porque quando ele diz procure melhorar-se o quanto possível, ele diz você vai melhorar com as suas ferramentas, com aquilo que você dá conta, com a sua bagagem, com a sua força. Incessantemente. O que isso significa dizer? Que nós vamos buscar os recursos necessários a cada momento para nos libertarmos de toda a informação que não nos seja mais útil. Talvez nós vamos conviver, tenhamos nessa convivência ao longo da nossa encarnação as nossas tendências, aquilo que muitas das vezes nos arrasta a um pensamento, que tenta nos arrastar a um comportamento. Mas esse diálogo travado entre aquele indivíduo que eu quero ser e aquele indivíduo que ainda habita em mim vai fazer toda a diferença. Porque é exatamente a busca dessa melhora onde eu encontro
eu busco enxergar o que é melhor para mim, e cada um enxergar isso de uma maneira, nós vamos precisar encontrar esse espaço, higienizá-lo e pensar: aonde mora a minha felicidade? Naquilo que eu enxergo ela. Como eu busco essa felicidade? O que para mim é importante? Se eu vejo no caminho do Cristo, através da sua boa nova, essa possibilidade, dá para se dizer que eu vou ao Evangelho, eu vou ao Jesus no lar, eu vou, na verdade, não em livros físicos somente, embora sejam recursos essenciais, importantíssimos, mas eu vou buscar na essência do Cristo, beber nessa água da renovação e entrar exatamente nesse parágrafo seguinte que diz para a gente: simplifique seus hábitos. Já repararam que nós temos uma tendência a problematizar muita coisa? Tudo vira um problema sem fim. E vamos aprofundando, discutindo, discutindo. E às vezes as coisas têm que se simplificar somente num abraço. Eu te desculpo, ou eu te perdoo. Imagina que beleza quando não precisarmos nos perdoar ninguém, porque nem condenamos. Ou então, eu estou triste, mas eu aceito as suas desculpas. Ou então, isso aqui não deu certo, mas vamos trabalhar o melhor. Ou então, nossa, como eu fiz algo errado, mas eu posso levantar. Simplificar os hábitos é exatamente tirar todos os pendurucalhos, todas as firulas que não são mais necessárias. Simplificando desde a nossa forma de falar, de viver, de vestir, trazendo para nós necessidades que sejam mais reais e definidoras da qualidade da nossa existência. O que eu venho acumulando? Que tipo de tesouros a minha alma vem buscando? Porque existem os adereços que a vida nos traz, com aquilo que vestimos, com aquilo que usamos, e aqui não há nenhuma reprovação, não há nenhuma condenação a nada nesse aspecto, mas o que há, na verdade, é um alerta sobre qual o peso daquilo na minha existência. Eu consigo me desfazer, eu consigo entender que, independente de qualquer coisa, os meus valores existenciais são os definidores da minha qualidade de vida, da minha alta performance espiritual. E quando eu digo essa alta performance espiritual, isso soa meio pesado, parecendo assim, nossa, que linguagem empresarial. E eu trouxe ela exatamente para fazer essa provocação. Porque alta performance, sofisticação, assertividade, gestão, nós podemos dizer que elas estão nesse parâmetro, nesse olhar do próprio espírito, através da simplicidade. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Mas aparece isso pra gente, pessoal? Irritação? Violência? Será que a gente se irrita? Vejam, muitas das vezes precisa de um telefonema, uma parada no sinal vermelho, alguém que não nos entendeu da forma como nós achamos que nos comunicamos. E a violência, mas eu não estou matando, não estou roubando. E a violência do pensamento? E a violência de já pensar em uma situação que o coração físico, ele até começa a acelerar. A violência é um processo que nós estamos nos desfazendo aos poucos, ainda nos habita de certo modo. Nós conseguimos, inclusive, ter descargas hormonais, né, com a nossa adrenalina e tudo mais, exatamente por estarmos com esses ímpetos, com esses rompantes que ainda habitam através dessa descarga das nossas percepções, ativam todo o nosso sistema neuroendócrino e estamos lá. Né? Às vezes com a pressão elevando e tudo mais. Vejam que eu não estou dizendo que esse é o único motivo, ou que é o motivo, mas que também pode ser. Mas nós estamos aqui trabalhando comportamentos e nos desfazendo daquele ser irritadiço e violento que há muito tempo atrás, talvez, já tivesse atitudes muito piores do que a que temos hoje. Hoje nós estamos aprendendo a não vou responder no WhatsApp aquela gracinha, que às vezes nem entendemos o que estava de fato sendo escrito. Mas então nós precisamos experimentar o desenvolvimento dessa humildade e do silêncio. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Hoje é tudo tão midiático, né? Se estamos tristes, felizes, todo mundo quer postar. Cadê os corações amigos? Quem tem um bom amigo tem um tesouro de valor inestimável. Jesus, nosso maior amigo. E vejam que quando nós pensamos em todos os demais, Deus, né, nosso Pai,
Ele veio de uma maneira tão espetacular, cuidando de nós tão amorosamente, que ele nos deu amigos no plano físico. Quantos de nós não pede uma prece, não desabafa, não conversa, não abre o seu coração e de repente aquele amigo te manda a foto de uma flor? Ele te canta uma musiquinha, ele te manda uma mensagem, seja em um aniversário, no dia a dia. Ele abre de fato o coração e pode, naquele momento, fazer daquilo uma prece, uma oração. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los, ou seja, nós estamos plantando em nós aquele indivíduo que somos. E tudo aquilo que plantarmos, colheremos. E o nosso mundo íntimo é esse solo delicado. É aquele solo onde nós estamos trabalhando a obra-prima que um momento seremos. Mas começa agora. Lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. É tão fabuloso pensar nisso, porque ele não diz para a gente que nós deixaremos de ter qualquer questão que nos desafie. Não, não. Mas ele nos traz a ideia de que estaremos conectados a essa vibração mais elevada, aos amigos espirituais, e trazendo a boa nova do Cristo que, através da sua conversa, do seu apostolado, do seu evangelho, nos traz a vida futura como possibilidade. E nos traz, parafraseando exatamente o evangelho, no item 2 do Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados, exaustos, deprimidos, que eu vos aliviarei. Então vejam, a boa nova do Cristo, a proposta existencial do Cristo Consolador, ela não veio com o peso do julgamento, ela não veio com o peso da perfeição, porque sabia que nós não daríamos conta de sermos perfeitos ou se entrássemos somente em um estágio de julgamento e condenação. Ela trouxe para a gente, faça o melhor possível, faça o seu melhor, isso a gente dá conta. E, através do seu processo de autoconhecimento, reflita, renove-se e busque nesse seu melhor aquele indivíduo que você será. Mas hoje, você já pode fazer muita coisa. É um exercício de caminhada que voltamos a dizer, começa no indivíduo e nos seus espaços por abrangência coletivos. Nós estamos aprendendo sim através de dores, uma dor que ela vem e nos ensina, que ela transforma, quando bem trabalhada, aquilo que poderia ser uma revolta ou mesmo um sofrimento, em algo que se transmuta em um entendimento ou em um silêncio. E esse silêncio ele nos vai fazer refletir, vai nos ajudar a buscar, mesmo através de uma leitura, de uma prece, de uma conversa fraterna, de uma troca de ideias que possa nos elevar à sintonia. E como recursos nós podemos dizer, nos afastar daquilo que por hora atrapalha a nossa conexão, encontrando o que para mim é a minha verdade naquele momento, como eu busco a minha felicidade. E se eu busco no Cristo todo esse ensinamento que Ele me trouxe já há tanto tempo e que hoje reverbera através daquilo que entendemos como doutrina espírita, podemos nos dizer, não há segredos, mas há trabalho, há persistência. E aí eu volto com aquela palavrinha. Há a necessidade de que o envolvimento ele possa, de fato, chegar ao comprometimento. E que, tal qual, o título do livro Jesus no Lar, que Jesus possa fazer morada, fazer lar na nossa casa existencial, dentro de nós. Isso não precisa ter convencimento de ninguém, mas apenas cada um de nós, trabalhando o seu melhor, fazendo com que o Evangelho do Cristo faça sentido no nosso dia a dia. E executando nas tarefas mais cotidianas, e cotidianas mesmo, na tarefa do trabalho, na tarefa do lar, na tarefa da instituição religiosa, como na tarefa do mundo íntimo, a sua presença, fazendo com que ele resplandeça, com que ele apareça e que aí sim eu consiga me aproximar daquilo que insistentemente ele já está nos trazendo e nos mostrando, faltando apenas de nós a caminhada.
queridos amigos, irmãos, queridos que já nos acompanham, né, há tanto tempo aí na existência. Mais uma vez eu digo que é uma alegria sem tamanho estar aqui com vocês. Trago um abraço meu, um abraço grandioso do Leon Denis, e espero que em breve possamos nos encontrar no presencial, e agradecemos conjuntamente a Deus a oportunidade da tecnologia, a oportunidade de estarmos trabalhando e estudando em conjunto essas informações, e pedindo que Ele possa estar com todos nós nessa nossa caminhada, que eu não diria só mais desafiadora, mas de rica experiência, onde faz do nosso palco existencial esse momento exato, onde esse ato, como uma grande peça teatral, vem nos convidando, cada um de nós, a fazermos o nosso melhor monólogo para a existência, como se pudéssemos, cada um de nós, termos um belo sermão, e que no espaço coletivo fizéssemos como um grande coral, entonando cânticos de alegria, de fé e esperança. Que estejamos em conjunto, sob as bênçãos do Pai, e que em breve possamos trazer esse abraço que hoje segue na vibração e entregá-lo pessoalmente. Muita paz para todos.